Bem-vindos. Caraca, eu comecei já... Bem-vindo, nem sei o que eu falei. Bom, bem-vindos, amigos da Murmia, plagiando meu amigo e sócio Pedro Ivo. Começando mais um podcast que agora a gente está chamando de PBA. Prática baseada no aluno. A gente tem que terminar o podcast, a gente não pode esquecer, explicando o nascimento do PBA, desse nome que a gente estava buscando e não achava. Mas hoje, como é nosso objetivo é contar a história do podcast, encaixa bem terminar isso. Contar a história, contar por que esse podcast existe e como que ele acabou surgindo. São duas coisas. A gente vai unir no como e depois falar um pouco do nosso propósito com ele. É isso, Gulu? É isso, Amoroso? Perfeito, Alan. Perfeito. Eu acho que nesse caso, especificamente, eu vou começar porque eu lembro lá no 2020, se eu não me engano, e eu resolvi que eu ia falar de algumas coisas relacionadas a comportamento no meu Instagram. Eu já vinha com essa preocupação lá quando eu estava na gerência de musculação da Bodytech, de mostrar que a gente tinha uma questão que ia além da prescrição técnica, que a gente precisava olhar um pouquinho para o comportamento humano. Desenvolvi um trabalho lá dentro com a ajuda da Mônica Alves, do Alberto Abraão, do Thiago Miranda, Diego Cordeiro, entre outras pessoas. A gente fez um trabalho bem bacana, chegou a criar um simpósio de neurociência do comportamento. E eu, durante a pandemia, eu resolvi trazer um pouquinho disso para o meu Instagram. E o Gulu, meu querido amigo Carlos Barreto, olhando meu Instagram, me chamou para conversar. Tinha um tempo que a gente não se falava. Falou que se interessava, que ele estava olhando umas coisas de filosofia, que ele estava vendo que a prescrição ia muito além disso. Em 2014, essa data que eu não tenho certeza, mas é por aí. A gente não sabe se foi a última essa, né? A gente tinha conversado sobre a questão do biopsicossocial, de trazer mais uma abordagem biopsicossocial para a nossa prescrição, para a educação física. Enfim, nós nos encontramos ali no meio da pandemia. Nos falamos, marcamos online. E tivemos o primeiro papo e eu falei, Gulu, eu estou muito longe ainda de conseguir ir para o caminho da filosofia, gostaria muito, mas eu tenho uma estrada muito grande para rodar. Mas você já está enfiado nesse meio aí, até o pescoço, estudando isso há anos, acho que a gente pode bater uma bola. E eu estou super resumindo para poder passar para vocês. Ao mesmo momento que eu estava conversando contigo, eu estava começando a me aproximar um pouco mais do Amoroso e já tinha percebido que esse cara é um nerdzinho. Cabeçudo pra caramba. Não pode usar esse termo. Que podia contribuir muito. Nós começamos a fazer um trabalho. Nós dois juntos, eu e você, criamos um monte de texto. Ele está lá, tem um monte de pequenos textos. Chegamos a postar alguns no Instagram, depois desistimos. Podemos voltar nele até pra gente conversar em cima dele, né? Perfeito. E aí, em um determinado momento, eu olhei pro Gulu e falei, cara, eu senti a falta... Reforçar o time, né? Famoso reforço do time. E alguém que realmente trocasse essa bola contigo aí numa coisa mais da filosofia. Enquanto eu estou estudando ali lentamente as coisinhas, mas me dedicando aí que muito fortemente à questão da obesidade e emagrecimento. Dividir forças, nesse caso, acaba por somando, né? Somando. A divisão, nesse caso, soma e o resultado é maior do que aquela velha história que você falou muito bem sobre mente, sobre cérebro, num dos nossos podcasts. Super resumo do nosso encontro, eu acho que foi isso. Mas aí eu acho que você pode dar a sua visão e depois o Amoroso falar como ele recebeu esse convite, tudo. E a gente parte para o propósito do podcast. Maravilha. Então, pegando o seu gancho de 2020, foi quando realmente eu já estava estudando outras áreas, né, fora da nossa área técnica, né? E quando eu vi aquele post seu, eu vi que a gente tinha alguma coisa em comum ali, que a gente estava alinhado nesse assunto. E outras pessoas também já tinham percebido sobre a necessidade de estudar o comportamento humano, de estudar o ser humano de uma forma mais integral, né? E a gente começou a bater um papo e acontece, Alan, que eu percebi que estudando, foi sem querer, né? Eu fui estudar outras áreas e eu percebi que isso ajudou na minha profissão. Então foi uma coisa sem querer, ninguém
E o que a gente acha que está tentando fazer aqui é justamente mostrar, que não é fácil, né, para que as pessoas não precisem serem despertadas pelo acaso. Né? A gente está querendo ser um instrumento para a gente poder, não que seja, né, que a gente esteja aqui com a luz da sabedoria, né, não é isso, mas é um fator importante que a gente enxergou, a gente se alinhou e estamos fazendo aí essa vamos dizer assim, divulgação, né, sair um pouco da parte técnica só, né, que acho que ainda é importante a gente lembrar que a gente estuda bastante a parte técnica, não vamos deixar de lado, né? Acho que durante um tempinho acho que ainda cabe a gente lembrar isso, mas que não é a única dimensão do ser humano, e tem outras dimensões e que a gente pode explorar através de estudos paralelos à área técnica. Mas aí, isso, aquele meu post, foi um caminho... Eu não lembro. Não, mas foi um caminho, assim, que por conta de algumas coisas que eu fiz dentro da Bodytech, e alguns convites que eu recebi aquele ano para falar, eu achei, legal, vou seguir um pouquinho por esse caminho, mas eu não ficava confortável, sabia? Porque sabe quando você está fazendo negócio e você quer fazer outro? Eu estava falando ali de comportamento, mas eu queria falar de obesidade, porque do ponto de vista comportamental, eu entendi a importância, levei para minha abordagem profissional, isso é parte importantíssima, a abordagem biopsicossocial. Eu considero que é parte importantíssima da maneira como eu atendo meus alunos hoje, mas inclusive tem uma aluna minha que discute muito isso comigo, e eu falo para ela, falo assim, não sei, ela elogia muito essa parte, eu falo, eu não sei ensinar isso para ninguém. E eu estava tentando colocar alguma coisa ali, mas não era aquilo. Então, como não era também, aí eu ficava mais agoniado. Aí você me chamou para conversar, eu falei, então talvez eu esteja no caminho. Mas logo na sequência, nossa conversa evoluiu, a gente começou a fazer o trabalho, e eu já mudei, falei, cara, parei, deixa eu conversar com o Gulu aqui privadamente, vou voltar aqui para obesidade, voltei a falar de obesidade no meu Instagram, e aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, demoramos muito para ter as coisas bastante mais ou menos prontas, até que a gente olhou para esse cara aqui e falou, vamos contratar um reforço. Jogador, cara, mas esse mal-estar, né, que você falou de falar sobre esse assunto, é porque a nossa formação, né, não foi adequada, a gente não está acostumado a falar. A de ninguém, né? A de ninguém. E até outro dia eu estava com um amigo meu, fisioterapeuta, que trabalha, o Ney Mesiá, que trabalha com biopsicossocial. Ele tem um amigo psicólogo. Que em breve estará com a gente. Ele tem um amigo psicólogo e achei interessante. Ele, numa conversa com esse amigo, ele falou assim, me responde sinceramente, você acha que o meu trabalho ultrapassa a barreira, né, que eu estou avançando a barreira da psicologia? Porque há também todo esse pensamento, né, de estar falando de outra tem muito isso aqui, de outra profissão, atuar, né, educação física, fisioterapia. A gente está acostumado com educação física tempo, e fisioterapia. Né? Acabei de ser barrado num curso porque eu não sou fisioterapeuta. Pois é. Queria fazer o curso e fui informado que eu não posso fazer porque eu não tenho CREFIT. Eu só quis dar essa parada nesse ponto porque pode ser que esse mal-estar venha daí. Entendeu? Que a gente tem por isso que o podcast é importante para a gente ir colocando o assunto em pauta, para desensibilizar mesmo, porque não é corriqueiro conversar sobre isso e discutir entre professores de educação física, entre fisioterapeutas. Então, eu acho que a importância... Você está falando da importância de ter o podcast. De ter o podcast falando desse assunto que a gente está falando. Sim, não, por causa da nossa ideia, trazê-la para o podcast. Sim, sem dúvida é importante, Gulu. Mas eu acho que vai além, eu acho que a gente... E talvez um dia a gente consiga isso de uma maneira um pouquinho mais aprimorada, porque as nossas conversas no dia a dia, elas têm um conteúdo muito rico, pelo menos na minha visão, e eu passo a minha semana conversando com vocês, e eventualmente a gente tem a oportunidade de se encontrar fora daqui, e é sempre uma resenha que me enriquece muito como ser humano profissionalmente. Ou melhor,
profissionalmente e como ser humano, porque no final é o ser humano mesmo que conta. Então, não só o fato de trazer da importância do podcast para trazer o assunto, mas eu não estou conseguindo colocar o que eu queria falar, porque a importância é de estar fazendo esse trabalho como um todo, que eu espero que a gente evolua muito. Não era isso que eu queria dizer. Vou falar a última vez, antes, o Amoroso não falou ainda. Não é corriqueiro da gente falar, mas a gente sabe que nós não somos os únicos. Né? Temos nossos amigos Luciano Cardoso, Rafael Pita. Tem outras pessoas que a gente não conhece. O Beto Abraão, que eu não vejo há muito tempo. Então a gente sabe que o assunto está chegando, está ganhando força. E a gente está aqui... O Pita fala bastante disso. A gente está aqui para juntar força, né? Para a gente... É que eu acho que a gente acabou indo para um caminho diferente do Beto Abraão, por exemplo, que a gente precisa trazer aqui também para conversar. Com certeza. Ela vai ser um convidado finíssimo, de alto nível, entre outros que a gente pretende trazer. O primeiro deve ser o Ney. E o Marcos Russo. Se a gente conseguir fechar a agenda, o Russo já está convidado. Eu até não falei porque para mim já faz parte, só precisa... O Ney que está um pouquinho mais complicado. O Russo a gente vai conseguir acertar rapidinho. Amoroso, como é que foi que você... Tipo entrevista agora. Como é que foi que você recebeu esse convite? Como é que você olhou para o trabalho no primeiro momento? Qual foi essa reação? Agora, a gente nunca te perguntou isso. E na verdade vocês também nem falaram da elaboração de como chegaram ao ponto de me convidar, também não falaram, né? Não, né? Eu vou pegar a parte que não foi falada. Cara, confusão. Que bom, mas a gente fala. Então eu vou, depois vocês falam até. Vamos fazer um retroativo. Achei que tinha falado, não falei não? Tá bom. Não fizeram a pegada, né? Sequencial até lá. Não foi legal, roteiro ruim. Vamos lá. É assim mesmo, né, galera? Funciona assim, né? Esse bate-papo solto nosso é assim mesmo. Quando vocês me falaram, era uma coisa que eu já tinha fã de fazer há muito tempo, né? Falar de filosofia, de comportamento, principalmente essa área de filosofia para os profissionais de educação física e como isso impacta no nosso trabalho. Então, acho que o Alan que veio falar comigo, criou o grupo, colocou, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente faz isso aqui... Se fosse de graça a vida inteira, faríamos, lógico, que seria muito bom entrar alguma verba para poder bancar as coisas, né? E se botar algum dinheiro no bolso, melhor ainda. Mas faríamos isso aqui de graça. Fazemos isso diariamente. Fazemos isso diariamente. Ainda faríamos, resenha. Porque isso aqui é a parte que a gente ama, que a gente gosta mesmo. E se der dinheiro, melhor ainda. Mas, como a gente gosta muito, é uma coisa que a gente faz automaticamente e que a gente sempre parece que é um chamado, né? A gente fica querendo fazer, querendo encontrar pessoas que queiram fazer também. Como é que eu vou começar a fazer isso? E quando vocês me chamaram, eu falei, eu acho que o start é aí. Aí que vamos começar e daí que vamos seguir até chegarmos ao ponto que queremos, né? É mais ou menos isso. Funciona como bandeirantes, né? A gente vai metendo falcão no mato, vai limpando, para depois chegar aos vilarejos, né? A gente tá no começo do mato, mas estamos chamando vocês para seguir já a trilha, né? Eu gostei da metáfora. E um ponto legal que o Amoroso falou, que complementando, né? Falar sobre filosofia, sobre outras áreas, mas linkado com a educação física, né? Sim. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de vamos falar hoje sobre filósofo tal, não. Nós vamos trazer os conteúdos que a gente estudou e que a gente conseguiu ver um caminho, né, paralelo à educação física, que fosse congruente à educação física. E aí eu vou abrir um pouquinho aqui o coração para algumas coisas. Bom, primeiro, galera, assim, eu sou um privilegiado, vocês não têm noção do que é estar num grupo. Somos um grupo de WhatsApp de 5 e um grupo de 3. Né? Somos nós 3 e temos um outro grupo que tem o Pita e o Luciano Cardoso. Exatamente. E é a oportunidade de poder falar com esses caras no dia a dia, e hoje eu falo muito mais com esses dois, até por conta desse nosso trabalho aqui, o nível de aprendizado que eu tenho diariamente, porque ali a gente aprofunda em muitos outros assuntos que ao longo do tempo a gente vai aprofundar aqui, mas de alguns a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Precisaria de uma coisa mais organizada do ponto de vista de aula, alguma coisa assim, que eu tenho a oportunidade que vocês eventualmente me dão aulas, às vezes espontaneamente,
mas em momentos específicos, você às vezes a gente para, você avalia, organiza, falando, olha só, até me ajudou numa disciplina que eu estava dando na pós-graduação, um pedacinho que eu queria. Porque como a gente quer falar de outros assuntos, mas da educação física, então a gente tem esse cuidado, né, de explicar um pro outro, falar assim, pô, Amoroso, eu tô pensando, já falei com o Amoroso lá dentro do grupo, né, Amoroso, eu tô pensando nisso aqui, pô, me dá uma ajuda aí. E é isso que a gente faz dentro, porque a gente não... Acho que dificilmente a gente falou assim numa filosofia ou de algum outro assunto apartado da educação física, né? Muito difícil. Muito difícil. Normalmente a gente está ali querendo aprimorar. Eu já cortei tua fala, aproveitar agora que eu já cortei, certo. eu já vou. É resenha assim porque mesmo. Como esse podcast, que é um podcast que a gente quer contar nossa história do porquê, eu acho que a gente não tem, né, grandes pretensões de mostrar conteúdo aqui. Hoje não especificamente. Então, assim, te mostrar que, por exemplo, uma das nossas conversas que a gente faz muito é sobre como mostrar o que a gente está querendo mostrar. Isso é fazer parte aqui do que eu ia falar quando eu falei vou abrir meu coração. Tá vendo? Que a gente tem a gente perde não, né? A gente investe muito tempo para a gente tentar, né, pegar um livro como Ética Nicômaco, né, um livro difícil, que você tem que parar, ler, refletir, ler de novo, anotar, pegar fonte secundária, pegar comentários, né? E a gente quer tentar fazer um resumo, um facilitador para quem não quer, porque realmente tem outros interesses, mas é um conhecimento que a gente está trazendo dali, fazendo um link de um pensamento, de uma filosofia clássica, antiga, para os tempos de hoje na nossa profissão. Então, a gente investe bastante tempo nisso, né, Alan? Nessa... E aí você tá vou aproveitar que você falou para voltar ao ponto que eu falei de abrir o coração, porque não era só para falar o quanto eu aprendo com vocês, que acho que é legal dizer, porque isso é um privilégio para poucos. E aí, ao longo de todas essas conversas, eu já estava lá com o podcast de obesidade com o Fábio Cauê. Nós estamos na 4ª temporada e eu estava na 1ª temporada e a gente te convidou. E aí, na minha conversa contigo ali, porque já tinha rolado, já vinha rolando a conversa anterior ali, eu já tinha feito a virada de chave no meu Instagram, já tinha voltado a falar de obesidade, estudar mais esse assunto, que eu já voltei a ficar feliz, que é uma coisa que me deixa satisfeito. E eu fiz um podcast só sobre comportamento, que ficou inacabado. Que era só sobre comportamento, mas não era da neurofisiologia do comportamento, até porque senão teria chamado a Beto Abraão. Beto Abraão participou em outro momento. Eu fiz um que era para ser voltado para filosofia. E aí veio o Pita, veio o Luciano Cardoso, você e o Amoroso. Então é essa parte da história que eu quero contar. Primeiro que o Amoroso, a primeira vez que eu vi o Amoroso falando de filosofia foi o Descartes. Que eu falei, cara, esse sujeito conseguiu pegar a filosofia, exatamente, trazer para o nosso dia a dia e abordar numa live que você fez. Naquela época eu tenho até um pouquinho de vergonha, que eu estava no começo, porque começo a gente passou um ano estudando, começo. Eu estava no começo, agora eu já li algumas obras, eu estaria até mais, mas ali foi no incipiente, né? Então você já que tá um ano me de dando... estudo pra gente não é nada. Nada. Você já tá me dando a ideia que a gente pode fazer um podcast só sobre aquela pegada daquela live que eu lembro, cara, que eu entrei e ela tava até legal, que eu falei, cara, que maneiro esse cara falando sobre isso. E porra... Parece que não tem link, né? Não sei se ele vai deixar gravado, se não vai. Não, você tava linkando. Parece não, né? Tudo bem, entendi. Parece. É que você linkou completamente. Parece que não há link. Você não tem nada a ver com educação física. Não, total. E aí eu tinha que sair, que eu tinha que comprar umas coisas. Eu tinha que ir no mercado. Que eu tinha combinado um negócio com a Karina e ela tava fazendo outra parada. E eu botei o fone de ouvido e o Instagram, se você fechar o telefone... Ele para. Diferente do YouTube, que se você for assinante, ele não para. Pô, eu fui aqui com o telefone, fone de ouvido, o telefone aberto. Peguei a cestinha lá e botei o telefone aberto com o maior cuidado para poder continuar ouvindo. De vez em quando eu parava, fazia um comentário.
Eu entrava lá e fazia... Depois eu assisti, acho que estava gravado assim, porque foi sobre... Não, mas eu não sabia se ia ficar gravado. E o pior, você não sabe quando é que você vai conseguir voltar. Você vai ter depois eu vejo. Aí eu ia perder a oportunidade, inclusive, de fazer alguns comentários que eu fiz, que eu dei umas espetadas no bom sentido nele. Não fiz nenhum questionamento. Mas provocadas. Mas... inclusive elogiei ali ao vivo. Falei, pô, que maneiro falar sobre isso. E falei algumas coisas, isso não importa. Esse cara falando sobre isso. E depois dessa live, que você foi falar comigo lá no podcast. E ali faz parte do abrir o coração, é isso. Quando terminou, eu falei, não é isso. Eu olhei para aquele podcast ali, muito interessante, bastante conteúdo. Mas eu pensei assim, não é isso. E hoje, quando eu olho pra gente aqui, pra ser bem honesto, ainda não é isso. Claro. A gente sabe o que precisa. O conhecimento existe. Mas como trazê-lo para a realidade do profissional que está se formando, que está no mercado e que se tivesse essa base da qual a gente está falando, talvez, né, porque a gente não pode afirmar nada, mas aumentaria, na minha visão, aumentaria a chance dele de melhorar como profissional. Ele melhoraria como profissional. Com certeza. E isso aumentaria a chance dele ter o tal do sucesso profissional. Aqui vamos tratar de ter mais alunos, reter melhor os alunos, atender melhor, entender melhor aquilo que vai além da mecânica, que muitas vezes, lá quando a gente se forma, a gente olha assim, pô, fiz tudo certinho. O que está acontecendo que não está funcionando? Porque o protocolo não funcionou ali e não funciona aqui. E esse ponto que eu acho que é uma questão de evolução positiva, a nossa evolução de conseguir trazer essa linguagem que você conseguiu naquela live. Então eu acho que você tem que trazer ela para cá um dia, e nós precisamos, Gulu e Amoroso. Aí, nós mesmo, porque embora eu seja o host aqui hoje, eu estou até falando mais do que vocês, até porque essa história eu estou muito... Hoje é atípico. Estou muito por trás dela, mas nós, porque eu faço parte, que eu fico espetando vocês o dia inteiro e dando porrada e fazendo pergunta e questionando, e eu sou o famoso abusado, sabe, aquele cara que entra na pelada, não sabe jogar, mas marca pra cacete, faz falta, puxa a camisa, não deixa o cara passar. Sou eu com vocês. Sou cabeça de área aqui nessa brincadeira. E é o rei da síntese. A coisa tá... Blá, 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 blá. Aí, no final, o Alan... Pô, mas é isso aqui? O Alan sempre mete uma síntese. Que apesar de Gulu termos mais experiência na filosofia, parece que nessa hora o Alan vai tal. Porra, é isso aí. Que a gente tava tentando chegar à conclusão que o Alan vai lá e... Talvez seja mais fácil. Já aconteceu isso várias vezes. Talvez seja mais fácil para quem tem menos conhecimento simplificar um pouco mais nessa hora. Eu não sei. Eu não sei. Não é de hoje que você tem essa capacidade de sintetizar. Pode ser um pouco de falta de conhecimento, mais do que capacidade de sintetizar. Eu, antes de conversar com você sobre o seu post, né, eu me lembro que quando a gente foi conversar, eu falei assim com você, né, eu falei assim, Ana, já estou quase 10 anos, cara, estudando isso, e não falando com ninguém. Eu simplesmente, educação física... Minto. Com meu amigo Antônio Carlos, vulgo Toca. O Toca. Só que ele gosta também bastante. Só que eu falava com ele, Toca, isso aí tem a ver com a nossa profissão, cara. Que a gente falava sobre filosofia mesmo, história. Eu falei, cara, isso aí tem a ver com a nossa profissão, cara. Aí ele, não sei o quê, não. E aí, não levou muita fé. Não levou muita fé. E aí eu continuei estudando, ele também, Aí eu falei assim, cara, quem que eu posso falar que, por mais que não esteja estudando nada de filosofia, vai me entender? Porque tem que falar, que senão não dá. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, tava anos estudando, né, vendo as entradas, né? Aí eu falei, cara, quem que poderia, né, conversar comigo e, mesmo que não entenda, falar assim, pô, poder ainda mais que eu falei assim, eu tava torcendo para você não ter uma experiência realmente de filosofia, porque justamente eu queria pegar alguém que não tivesse, que fosse um cara inteligente, um cara bem sucedido na área, mas que recebesse aquela notícia meio crua. Potencial de... exatamente, entendeu? E aí foi bom, porque o Alan estava começando, né? Estava começando a ler. Eu estava ali muito ainda no estoicismo, fiz a besteira de ler a República antes de tudo.
eu ignoro, como se eu não tivesse lido. Ele tá lá na minha parte de livros não lidos. Muita gente indica, né? Começar com a apologia de Sócrates. É o primeiro, mais tranquilo. Eu tirei da estante, porque tem essa mania, né? Sou maníaco da organização, o lado melancólico. Eu tirei da estante de lidos e botei na estante de não lidos. Mas muito rápido. Mas esse você pode fazer isso. Falei, não li. Mas esse tem livros que você pode fazer isso toda hora. Ficar fazendo isso toda hora, exatamente. Esse é o República 1. É o República 1. Eu li a Alegoria da Caverna, já li 3 vezes. Aí já está começando. Hoje em dia eu faço. Eu entendi a proposta, já entendi a proposta. Aí fui ver resenha e tal. E, cara, aquilo ali é espetacular. Eu indico pra todo mundo. Cara, compra só, porque tem um livrinho que vende separado. O Mito da Caverna. Tá ligado. Eu não consegui até, porque isso é literatura em tese livre. Não é uma coisa que você precisa. Você pode ter o PDF gratuito. Eu não consigo achar a Alegoria da Caverna na íntegra em PDF na internet. É óbvio que deve ter. Minha pesquisa de merda. Só na República. Não acho que é só República toda. Aí o cara. Não sei. Eu nunca. Acho que a editora pegou aquele capítulo, criou um livro e botou. Aí não tem na internet o PDF só tem a República completa. É porque tem o livro só. Tô ligado. O Mito da Caverna. A capa preta, com verde. Isso aí. Sim. Porque o que eu fiz? Eu comprei os dois. Comprei a República e comprei o Mito da Caverna. E fiquei ali no Mito da Caverna, no Mito da Caverna, no Mito da Caverna. De vez em quando eu vou lá. Muito bom o Mito da Caverna. Enfim, porque quando eu li a República inteira e eu passei por ele, passou meio despercebido, porque eu tava perdidinho, cara. Então, enfim. Mas já estava com a cabeça. Eu já tinha há algum tempo, Gulo, naquele momento que você me procurou, a certeza que eu precisava estudar. Aí eu comecei a ler, fiz essa besteira e fui pro estoicismo. Aí ali eu já tinha alguma leitura de estoicismo, que eu gosto de ler até hoje. Mas não vamos fazer a brincadeira que a gente faz. Pode fazer que a gente garante. Não. Que a gente brinca que o estoicismo é a autoajuda da filosofia. Mas não é de maneira a denegrir, é uma brincadeira. Porque de fato, do ponto de vista para mim, Gulu. Tem bases metafísicas lá com o Epiteto. E só fazendo mais um disclaimer aqui, que eu sou o host e estou falando mais do que vocês, porque eu acho que isso faz parte da história de querer ter isso. Porque eu entendi a questão do comportamento, eu estava numa área de gestão, voltei para o mercado de personal, estou falando de 2018, eu fiquei sem estudar nada da área, de 2014 a 2018, mais ou menos, e lendo só livros sobre gestão. Devia estar agonia, hein? Sim. Fiz uma especialização em logística, lá no Instituto Copead, e não estava nem tão agoniado, Amoroso, porque minha cabeça virou tanto para aquilo que eu estava fazendo. Eu mudei a chave, me dediquei, e até que eu olhei e falei, epa, tô no caminho errado. São as coisas que às vezes eu demoro para fazer e não é esse aqui o caminho. Aí uma série de circunstâncias me levou, abreviou esse meu retorno para o caminho certo. Então eu voltei mais rápido e vim para o mercado novamente. E isso estava na minha cabeça, cara, eu tenho que ler isso, eu tenho que estudar filosofia, E aí já tinha um negócio lá e voltei para a Bodytech, lá na gerência de musculação, para cuidar da parte técnica. Tu já estava com esse pensamento quando voltou para a gerência de musculação? Já, muito antes. Tem que estudar filosofia? Muito antes. Muito antes. Eu te conhecia lá. Essa questão, cara, se eu falar a verdade, essa questão da filosofia, ela me consome desde que eu saí da faculdade. Então, eu me formei em 2008. Eu vou falar aqui, pode ser que numa outra você me pergunte, eu fale 2010, 2009, 2007, mas é nessa época que eu estava lendo muito artigo e que eu me percebi meio perdido. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Autoconhecimento. E aí eu falei, cara, eu preciso também de uma base. Conversava muito com o Luciano nessa época, cara. Ele era professor do CITAR e eu era o coordenador. E eu conversava demais com ele, fazia várias citações na reunião e olhava assim, chamava ele para conversar e falava... Diz aí esse negócio aí. Ele é muito engraçado. É uma figuraça, né? Também é um cara que tem que vir aqui conversar com a gente. Você não é um manual de aforismos ambulante, né? Ele é, nossa, as frases todas, impressionante. E eu tive certeza, só que isso foi amadurecendo, Amoroso, ao longo do tempo.
Quando eu voltei para a Bodytech em 2000 por onde eu começo? Eu preciso disso, mas... E eu não sabia, eu tinha exatamente esse problema. Isso é terrível na filosofia. Exatamente o problema de saber por onde começar, e por isso que eu comecei errado até. Mas eu tinha certeza que precisava começar. Quando esse cara chegou, eu já tinha começado lá moda caralho. Começa aqui, o que tem isso aqui, comprei os livros, separei um monte de livro. Tem até hoje essa lista aqui tem uma listinha separada aqui da Amazon. Essa lista doida. É divertido, é melhor nem falar. Essa lista doida. É perigoso até de falar, mas é uma lista pesada de filosofia. Enfim, e isso estava ali. Hoje eu começo efetivamente a estudar muito num ritmo menor que o de vocês e em menos tempo que o de vocês por causa de outros compromissos que eu julgo tão importantes quanto para a minha... Porque é aí que tá, galera. O equilíbrio da troca. Esse balanço do que você... O que não dá é para não estudar. O que não dá é para não trazer. Seja... Eu sou uma pessoa... Eu preciso da leitura. Já conversei isso com vocês. Eu paro para assistir um curso? Paro. Mas eu fico agoniado, eu quero... Começa a passar mal, começa a me sentir mal. E eu absorvo melhor quando eu tô lendo. Então, mas eu tô fazendo um curso de filosofia, porque eu preciso de dar mais punch com alguma velocidade, e aí, nesse caso, dar um pouquinho de velocidade. Das coisas que encurtam algum caminho, até de indicação, de livro, de como seguir o caminho, algumas interpretações para eu não correr o risco de interpretar errado, além de vocês dois me ajudando. Tudo isso para dizer que está claro para mim há algum tempo a importância disso, e eu acho que isso faz muito parte do autoconhecimento. Voltando agora para o estoicismo, ali eu encontrei, a gente brincou aqui com a coisa da autoajuda, mas ali eu encontrei uma oportunidade enorme de autoconhecimento. Fala-se tanto de autoconhecimento, e ali tem muita coisa que ajuda a filosofia como um todo. Aí hoje eu tenho certeza disso depois de ler alguns outros autores, depois de me debruçar. A gente caiu na porrada já porque viam que eu não vou falar o nome não, que eu li a obra inteira, que é muito alinhado com aquilo que... E foi muito lá na frente, né? Mas é porque tá alinhado com o negócio que eu gosto, mas que não me fecha os olhos para outras coisas. A gente estava discutindo aqui hoje. Não vou falar o nome do autor porque traz problemas políticos, e a gente não quer trazer a questão política para o nosso podcast. Não é esse que você está pensando. Não é o Marx. Nem o outro. Não é, e nem o outro. Nem o outro. Não é essa galera aí. Não é. Falei para cacete. Não sei se tá pegando um caminho. Tá falando filosofia para chegar... Porque acaba que passa pelo meu... Esse podcast passa pelo meu caminho. Aí passa o meu reencontro com o Gulu. Chegou um momento, Gulu, que eu falei assim, pô, o cara é maneiro pra caramba, que eu gosto. E acho que eu nunca mais vou ter uma relação de amizade. E a gente, de vez em quando, se encontrar, pô, vamos marcar um negócio. Porque... normal da vida. E como a gente encontra outros, acontece isso. E aí, amoroso, lá, voltando aqui agora, o dia que eu abri lá e comecei a assistir você na live, porque era uma coisa que eu tava querendo ver. Que live é essa que eu fiz? É uma live do mecanicismo e reducionismo, que você falava de Descartes. Aí, depois que a gente fez a nossa, né? Você começou falando de determinismo, foi pro mecanicismo. Abri assim a live. Não foi, acho que ela é antes ou depois, não lembro agora se ela é antes ou depois da nossa, amoroso. Parece. Antes daquela conversa, acho que é antes. Época da pandemia, né? Eu acho que até você antes. Explica ali o que parte da filosofia de Descartes causou no pensamento moderno. Isso. Nos danos. Não é só dano, já não. veio, já. Não é só dano, não, mas tem dano. Tem dano. E ali você trata muito bem. É uma grande introdução para mim, para começar a entender o modelo biopsicossocial, para poder sair do bio. Essa coisa martelinho de ouro. Era bom até eu tentar sistematizar. Porque até falar aqui, talvez vocês saibam, talvez seja o trabalho da minha vida, né? Tentar pegar isso tudo, as bases metafísicas, como eu estava te falando, os autores, sistematizar, explicar e paralelizar com a educação física, com os artigos técnicos, tentar fazer esse paralelo, né? Eu posso ter começado do período moderno, com Descartes, e depois fazer a ligação com os autores posteriores, que leram e criticaram, leram e acrescentaram, e o paralelo com os artigos e com o que é falado hoje dentro da educação física. Esse eu imagino que seja o trabalho da minha vida, né? Para acabar com 45 anos de idade, sei lá, 10 anos fazendo. Então, amoroso, quando você falou isso pra mim a primeira vez... Alguém tem que fazer essa merda que é dificílimo. Foi aí que eu falei,
cara, uma maneira disso acontecer é trazer esse cara para cá. A gente já tinha virado amigo. Eu vou trazer esse sujeito para cá porque esse grupo se autoalimenta e vai estimular e essas coisas vão saindo. Isso vai fazer parte, provavelmente parte desse trabalho vai fazer parte do curso que a gente quer ter, que é um curso voltado para a prescrição do ponto de vista biopsicossocial, voltado para a adesão, voltado para a aderência, mas tudo só para trazer, para a galera entender o que a gente quer, o que a gente entende. Se você melhora como profissional, você precisa melhorar como profissional. A filosofia, ela traz essa base que vai fazer você ser mais capaz de absorver as intempéries do mercado, toda a transformação que a gente passa o tempo todo, toda a informação que a gente recebe, receber e absorver e digerir isso de maneira mais madura. E isso vai se refletir num profissional melhor. Um profissional melhor presta um serviço melhor. Aquele aluno que chega, ele vai ter mais chance de se sentir bem e, consequentemente, de ficar. Consistência, importante. Daí vem a parte da aderência. E um ciclo absolutamente virtuoso do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Você fala que eu tenho a capacidade de síntese, hoje eu estou com a capacidade altamente prolixa. Me veio à cabeça que tem a ver com isso que você está falando, a questão da aderência, que é um fenômeno que acontece bastante, né? Assim, eu indico, o amoroso está precisando de uma indicação de um ortopedista, né? Aí está com o joelho, aí machucou o joelho. Aí eu indico 3 ortopedistas muito bons, assim, os caras melhores do Rio, um considerado o melhor do Brasil, não sei o quê. E ele vai nele, não sei o quê, daqui a pouco eu indico um outro cara, que nem é tão famoso, mas o cara, alguma coisa ele faz ali no atendimento, que o amoroso sai dali e fala assim, olha, os outros 3 podem ser os bambambãs, um explicou, pegou um joelho, aí explicou, né, fez desenho, o outro projetou. O que faz o amoroso escolher o quarto, vamos dizer? A cereja do bolo. E por um motivo que o amoroso ele não vai conseguir colocar em palavras por que ele escolheu aquele outro médico. Isso acontece saindo do profissional da saúde, isso acontece com o cara que corta cabelo. Você vai, o cara mudou, não, eu vou lá atrás do cara, você fala assim, mas é porque o outro não corta bem? Não é. É claro que, né, se você voltar com um caminho de rato, cabelo, não é isso. Não é isso, mas técnico. Porque a técnica por isso que é PBA, né? PBA, o exatamente. é obrigado. É obrigado, exatamente. O A é que é difícil, né? Exatamente. Então PBA, a gente tirou o E. Que botou o A. Tem implícito. Não, a gente não tirou, a gente não está implicando com ninguém. A gente tá formando o nosso. O E tá do lado do A, mas tá elíptico, né? Tá escondido. Okay, ele tá pressuposto, já tá enfiado. Essa é a explicação que eu queria trazer, acho que é um bom momento para gente. Porque prática baseada no aluno. Porque a prática já tem que estar pressuposta a evidência. Vem antes, né? Vem PBA. A gente quer fazer essa inversão de botar o aluno na frente. O aluno como protagonista. O que não... Mais uma vez? Ai, meu Deus, vamos lá, um disclaimer. Primeiro, a gente não tá sacaneando ninguém e não tá excluindo ninguém. Pelo contrário, é que já tem muita gente falando da prática baseada em evidência. Acho, inclusive, isso não é de que ninguém, tem... né? Não é de ninguém. Mas acho que tem gente que tem como se fosse um produto prática que chama PBE. Acho que tem um profissional, um fisioterapeuta que é bom pra cacete. É o Léo Costa. Léo Costa, ele é espetacular, esse cara. Ele prática baseada em evidência. Porra, meu irmão, vai lá e assiste. Tem um colega nosso que tá fazendo. Tem um colega nosso que tá botando também PBE na educação física. Isso, é isso. Tem, eu não sabia. Eu só sabia do Léo Costa, você lembrou bem. Da educação física, um amigo seu. Eu não sabia. Só voltando rapidinho. Um amigo meu meio debochado. Eu posso terminar o negócio do PBE? Deixa pra lá. Então, que vai lá. Eu acho que não precisa ser da fisioterapia, embora eu tenha sido barrado no curso de fisioterapia. Acho que nesse caso qualquer um pode fazer. Eu acho que pode.
Se não puder, só de acompanhar o Léo Costa no Instagram, já é um super aprendizado. E a gente está pegando a parte que a gente julga que precisa ser acrescentada. Eu tenho sempre esse disclaimer é chato pra cacete de fazer, que é a excludência mútua que a gente tem o hábito, né? Se você está fazendo A é porque não é mais para fazer B. Ou você está fazendo B, não é mais para fazer A. Não, é A e B. Não é A ou B. É aditivo. Não, e fora que a gente, por exemplo, eu não conheço o Léo Costa pessoalmente, eu acho, pelo que eu conheço dele, acho um excelente profissional e pessoa. Sim. Só que assim, não é por isso que eu tenho que levantar a bandeira que eu concordo com tudo, eu tenho que levantar a bandeira que eu discordo de tudo. Entendeu? Então, assim... Mas é que eu acho que são coisas diferentes, né? O que a gente quer trazer... a gente está vendo isso muito... Há bastante tempo que eu venho vendo isso, que é essa história da prática baseada em evidências, o curso baseado em evidências, o livro baseado em evidências, a prescrição... A gente é tipo um aviso, um sinal de que foi assim, não colocar a evidência na frente do aluno. É isso, é que a gente baseia no aluno, e se você baseia no aluno, ali dentro está embutido a evidência. Só que de você repente, tem outras coisas. E por causa da particularidade do aluno, pode ser que você não prescreva para ele a melhor evidência. Isso. Ponto. Isso. E quem realmente está no dia a dia trabalhando sabe disso. Sabe disso. Não tem como. Porque senão seria realmente você pegar a evidência mais consistente e aplicar no teu aluno, independente de quem seja. Então você primeiro vê as particularidades do seu aluno, né? Coluna, joelho, medo, né? Sinedofobia. E se fosse só prática depois, baseada na evidência... Detestar o exercício. Detesto o exercício. Eu acho que se fosse só a prática baseada na evidência, a gente estaria muito perto da extinção. Claro, lógico. Porque aplicativo. Você pega um aplicativo com algoritmo, ele vai lá, Cochrane, PubMed, Google Escola, ver o que é realmente referência com a qualidade que tem, sabe fazer todas as análises, ele cospe ali uma super meta-análise, e ele entende para aquelas características do banco de dados, vai no banco de dados do mundo inteiro. Big Data. Prum. Exatamente. Acabou. Tá resolvido. Acabou, tá resolvido. E na verdade, a hora que tiver isso, e vai ter, isso vai bater na nossa mão para a gente usar da melhor forma possível. Nós não estamos nem preocupados. Olhando para o ser humano. Isso, Não, seria não ótimo. Nos ameacem nada, porque às vezes o profissional pode se achar ameaçado, né? A gente não eu vou voltar naquele assunto. Nos ajuda. Melhora, dá mais tempo de resolver outras coisas com o aluno. Eu vou voltar naquele assunto, mas sem fugir dessa questão do exemplo que eu estava dando do médico. Foi mal. Eu não, você. Mas tranquilo. A gente sabe que existe alguma coisa além da técnica no atendimento. Por isso que as pessoas, a gente já viu, eu já vi, acho que vocês já viram, profissionais de educação física, personagens com muito boa técnica, estudo, que não... Posso fazer um adendo? Não foram... E que equivocadamente, na maioria dos casos, em alguns pode até ter sido isso, mas na maioria dos casos que eu vi, equivocadamente o cara foi taxado de marqueteiro. Sim. Ele tem um bom marketing pessoal e por causa disso ele tem mais aluno, ele consegue ter um valor, um preço melhor e ele consegue provocar maior aderência, as pessoas querem estar mais com ele. Existem marqueteiros, mas também não dá para generalizar. É isso, não é para generalizar. E eu conheço mais casos de não marqueteiros, de pessoas que se tornaram profissionais completos, do que de marqueteiros. Conheço mais casos de pessoas... Mas olha só, vamos tirar, por exemplo, a palavra marqueteiro e vamos botar assim um cara com bom atendimento? Botar assim, só pra ficar mais... Botar assim, tem um cara que tem um bom atendimento... Tem rede social, né? Não, que tem assim, o cara que tem um bom atendimento, né? O cara tem uma boa comunicação. De marqueteiro individualmente com os alunos. O cara é gentil, ele tem algumas qualidades que atraem as pessoas. E ele pode ser um cara
bom tecnicamente e um cara fraco tecnicamente. Pode ser. Pode ser. Você não tem como jogar só... O que eu quero dizer? Porque parece que a gente vai ficar e a gente tem a obrigação de falar, não, mas isso é mais importante. As duas coisas são importantes, na minha opinião, para ficar tudo bem. 50% atendimento, 50% técnica. Eu não coloco 60-40, assim... Não é também não é um número, né? Que a gente vai, pelo amor de Deus, né? É qualitativo, não é quantitativo. É só para assim, voltando ao exemplo. Para ilustrar. Como a gente sabe que tem a pessoa que pega o carro, anda, passa por 2 bairros para ir cortar cabelo, porque o cara que ela gosta foi lá, o cara quando fala assim, gostei dele, me indica um massagista, pô, gostei dele, me indica um dentista, pô, gostei. Esse gosto dele não passa só pela técnica, é o que o Amoroso falou. A técnica, assim, você já sabe, por mais que você seja leigo, você quando vai num profissional, você sabe, você pode não ter muito precisamente, né, o quanto ele é conhecedor da área dele, mas você sabe o mau profissional e o bom profissional tecnicamente. Sim. Então, se o cara, como o Amoroso falou muito bem, as evidências têm que estar em dia, o seu estudo técnico, a tua aplicação tem que estar em dia, a parte comportamental faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu colocaria 50-50, assim, pelo menos. De importância. Tá. Tô pensando aqui já. Porque eu colocaria essa parte comportamental como um alicerce. Eu não coloquei, se fosse... paralelo. Eu não colocaria, é um processo em série, não é um processo paralelo. Você tá aqui, se você não tem esse alicerce, não adianta vir todo o resto, porque você constrói em cima de nada. Por isso que tem um monte de gente tecnicamente espetacular e que não vai para frente, mas tem gente que tecnicamente é ruim e que vai para frente porque o comportamental tá em dia. Você está colocando como comportamento, a gente está falando aqui da base, que às vezes não é de uma leitura filosófica, mas é uma base. E pior que eu acho que na nossa área é mais fácil, cara, ser bom no comportamental, no atendimento e ir para frente. É mais fácil ele do que o cara muito bom tecnicamente ruim aqui. O que não deveria ser a regra. Mas parece que na nossa área, as pessoas que são boas no comportamento se dão melhor em detrimento das que são, entre aspas, só melhor tecnicamente. Eu não discordo do Alan, porque quando eu entendi o raciocínio dele, e é normal que quando esteja raciocinando, a gente faça um esquema. Né? A gente faz um esquema. Ele botou o esquema do alicerce como comportamento. Mas eu acho que, botando assim, no primeiro, vamos botar, normalmente a gente conhece um cliente novo e a gente já conhece dentro da sala de musculação, muitas vezes, né? A gente ou vai na casa dele, já conhece, você não vai conversar com o cara 1 hora. Normalmente você já faz alguma coisa, não é verdade? Você já conversa e já fala. Por isso que eu acho que os dois estão juntos ali. Eu entendi o esquema que o Alan fez, mas eu continuo colocando um do lado do outro, porque no primeiro dia você já atua tecnicamente. Então você tem que dar conta da sua atuação técnica e da sua atuação como comportamento, vamos dizer assim. Mas eu estou falando da formação. Assim, como entendi. Como se você fosse botar Não, você está falando da atuação. Eu estou falando da atuação. Eu estou falando da formação. Entendi. Aí eu acho que fica um pouco diferente. Não? Não, sim. Achei engraçado a tua cara. Não, eu não tô puto, não. Mas é que já tá na... Porra! Você discordou? Não, caralho, nada disso. O olhar foi lá no fundo, assim, da atuação que eu tô falando. Apareceu. Aí já me dá vontade de ir. Aquele inquisitório, né? Assim, presta atenção na porra que eu tô falando. Mas sabe o que é, Gulo? É que eu tô pensando o seguinte aqui. A gente já tá com 49 minutos de episódio. Vamos fechar. Eu achei que fechar. E você acabou de dar o tema do próximo episódio. Qual é? A importância do comportamento humano na atuação profissional. Aí a gente começa falando da formação. Como alicerce eu coloco. E aí quando você falou, essa flechada que eu dei em você com o olhar, é porque na verdade eu tô feliz que eu entendi o que você falou, que eu não tinha entendido. Entendi. É só o meu entendimento. Entendi. E tô de novo com a minha mania sistemática
Que tem hora que eu sou todo zoneado, eu quero que não tenha sistema nenhum, e tem hora que eu quero sistematizar. Você mandou uma engenharia aí, civil, né? É uma loucura. Cara, galera, cuidado nesse podcast, preste atenção nesses dois, porque eu beiro a loucura. Porque ao mesmo tempo que eu não quero sistematizar porra nenhuma, tem uma hora que eu sistematizo tudo. Porra, que coisa mais doida. Acabei da Aristóteles. E pra linkar com a live que você gostou do Amoroso, justamente ele tava falando sobre não sistematizar tudo, né? Exatamente. E você sabe disso, mas é porque... Não, mas ao mesmo tempo, o jeito dele, a gente já conversou sobre isso. Né? A gente não tem que ficar preso nos sistemas. Mas para a gente explicar alguma coisa, a gente tem que colocar... Mas quando a gente coloca, aí a gente tem que colocar... Qual o ponto que você definir, quer? Né? Qual o ponto você quer que eu explique? É esse, porque aí a gente explica todo que... Mas é aquela coisa que eu sempre falo da didática, mas eu vou parar aqui. Vamos parar. E tomara que a gente não esqueça, para começar o próximo episódio, falando dessa parte, aí eu faço a introdução de novo, aqui me meto de novo, e aí vou largar a peteca com vocês. Maravilha. Que agora... A gente já pode partir para o encerramento. É bom que a gente encerra o episódio já Amoroso botando falou água na boca do outro. Falou muito pouco hoje, mas o que eu acho que no final aqui, para fechar, deixar o recado do novo nome, que é a prática baseada no aluno, porque essa é a nossa intenção, que a educação física, a gente quer ajudar a educação física e, se possível, qualquer área que lide com o ser humano. A gente poderia falar de saúde, mas para mim isso se estende a qualquer área que lide com o ser humano. Pode ser lá no direito, pode ser na contabilidade. Até porque já conversamos com médicos, com fisioterapeutas, e sabe que essa formação também carece. Aí dentro da saúde, eu estou falando até fora da saúde. Sim. E o quanto, quando a gente está falando baseada no aluno, ela poderia ser PBP, prática baseada na pessoa, PBCS, começando baseada no ser humano. E é a prática baseada no ser humano, e a gente espera conseguir ir aos poucos aprimorando esse desafio de trazer informações, conteúdo que ajudem vocês a entenderem cada vez mais do ser humano que está diante de vocês, e o quanto isso vai ajudar não só a se entender melhor, a se tornar um ser humano melhor e assim servir. E eu gosto muito desse ponto, eu sei que eu sou meio romântico nessa hora, mas assim, servir melhor aquele ser humano que está diante de você. Aqui no nosso caso, na minha visão, como aluno. Para mim, ele é meu aluno, mas eu não tenho nenhuma restrição a quem fala cliente. Absolutamente nenhuma. Eu tenho uma aluna que fala que ela se diz minha paciente. É uma denominação dela. Mas eu não tenho restrição aos nomes que se dão. Então, acho que fica um bom gancho para levar para a parte do comportamento humano. Desculpa, deixei vocês falarem quase nada, porque na hora de contar um pouquinho dessa história, eu ainda ficaria aqui mais 3 horas falando sobre isso. Facilmente, acho que te nem contou nem metade do que seria impossível também. Uma hora mais para frente, talvez a gente entra lá, faz uma live, ou no curso que a gente vai montar, a gente bota uma parte só para isso, ou a gente volta aqui e faz um episódio, uma parte 2, em algum momento. Queria que vocês fiquem à vontade aí. Gostaria que vocês ficassem à vontade para encerrar, se quiserem, se julgarem que tem alguma coisa para falar. Pegar até o gancho do que você falou agora, para encerrar a questão do aluno, cliente, né? Eu já chamei bastante de cliente por uma visão minha. Hoje em dia eu estou preferindo chamar de aluno. A gente conversou outro dia sobre isso, né? Que eu acho que o professor, se a gente for pensar no papel do professor, ele abarca, né, você como treinador, né, porque na aula, quando você está dando uma aula de personal e não está treinando, assim, nada contra o treino, né? Mais uma vez. Puta merda. Chato demais. Mais uma vez. O professor de educação física não liga pro treino? Vai fazer como? Vai virar psicólogo? Meu Deus do céu. Vou ter que falar. Aquele vídeo, o cara fala assim, não, eu vou ao teatro, mas não nada contra o cinema. Eu vou comer um hambúrguer, mas não nada contra a pizza. Mais ou menos isso. Porra.
É chato demais. Mas a gente tem que... É o nosso dia a dia. Tem que fazer, né? Porque senão... Nada mais é absoluto em si próprio, né? Tem que sempre ter geral comparativo, porque... Não, bom, já até perdi o fio da meada. Mas como a gente está falando que a parte técnica já tem que estar embutida, então o que você oferece ali para o teu aluno é você como pessoa. Você não tem como melhorar nesse aspecto como personal sem melhorar como pessoa. Então, acho que é isso. Pô, amoroso. E parece que, para concluir, né? Parece que a gente tem que bater mais esse martelo, porque a escola ela é feita para poder você pegar o diploma e sair dali técnico de alguma profissão qualquer. Então, quando se foca muito na técnica, parece que esqueceu a humanidade, né? Antigamente as matérias do trívio e do quadrívio era... Não sei se era Cícero que falava, ou Cassiodoro, que eram as humanitas, né? Matérias de humanidades, né? Coisas que você aprende com humanos para humanos. E não era voltado para virar um técnico no final, puramente técnico. Então, por isso que parece que essa coisa sempre é carente, tanto que o Alan falou de outras áreas, e todas as áreas imagino que precisem por causa dessa carência de humanidade e aumento do foco nas coisas materiais, né? As coisas técnicas. Eu vou ter que falar, o Amoroso deu um gancho, vou ter que falar rapidinho, tá? Porque a gente já falou isso, não sei se falei em algum podcast, mas se eu falei, eu falo de novo. A gente fez uma universidade. A gente teria que ter não só um ensino técnico como a gente teve, como uma visão do universo. Ou seja, uma visão universal. Uma visão universal. Excelente. Usou etimologia, tá? Muito bom. Mas não é assim. Perfeito. Não é assim. Acho que é isso. Galera, curte, compartilha, ativa o sininho, segue, se inscreve no canal, sigam essas duas feras aqui no Instagram. E a gente volta no próximo episódio para falar um pouquinho mais da importância do comportamento humano na prescrição. É isso. Abraço. Um abraço. Pensei que você me perguntar